Bom dia. Tudo bem? O senhor veio visitar o presidente? Não, se eu fosse visitar o presidente eu já tinha subido. Acompanhar a saída dele, então? É, só para acompanhar. General, a gente vai ter um documento hoje, depois daquela reunião de ontem à tarde, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não. Como Se foi? tiver que ser decidido, vai ser publicado. Já tem aí um pedido de habeas corpus, já tem uma nota do ministro da Justiça, é aquilo ali. E sobre a nota que o senhor publicou naquele dia a respeito da decisão do ministro Celso de Mello, o senhor mantém as palavras que o senhor colocou naquele dia, general, mesmo depois da revisão da decisão do ministro Celso de Mello? Não tem o que alterar. Qual foi a decisão? Não, o ministro disse e explicou que, na verdade, ele estava adotando um procedimento regimental, um procedimento Eu normal. não comentei nada sobre... Eu não disse nomes. Eu não citei o nome do ministro Celso de Mello, não citei o nome do procurador-geral. Fiz uma nota absolutamente genérica, que houve uma distorção. Aí vem a dificuldade de caracterizar o que é fake news. Tá? Teve gente que botou o nome na matéria, botou o nome do ministro Celso de Mello, como se eu tivesse dirigido a nota aí. Não dirigi nota a ninguém, foi uma nota do GSI, não dirigi nota a ninguém. Uma nota completamente neutra, colocando o problema em si, sem citar nomes, não sei quem vai verificar, quem vai tomar a decisão. Só coloquei o problema, não falei em Forças Armadas, não falei em intervenção militar. Teve gente que disse que aquilo ali era um preâmbulo de uma intervenção militar, que agora virou moda. Isso é uma coisa absurda, ninguém está pensando nisso, ninguém conversa sobre isso, ninguém pensa nisso. Vocês estão fomentando tanto isso, a imprensa está fomentando tanto isso, que vai vir uma geração aí de jovens com isso na cabeça. Que bacana fazer intervenção militar. Ninguém está pensando nisso, ninguém está prevendo isso, ninguém está prevendo golpe, nada disso. Nada disso. O que está dito ali é que aquela atitude, independente de quem vai assinar, quem vai tomar, quem vai determinar, ela não se justifica que a maior autoridade do país tenha o seu telefone celular apreendido a troco de coisas que não têm o menor sintoma de crime. Então vai apreender o celular do presidente da República. Então isso aí não faz sentido, só isso que eu disse. Isso é uma agressão à normalidade institucional. Mas o senhor acha que é um problema essa geração vir pensando sobre isso, essa história, como o senhor disse, de intervenção militar, já que a gente vê reiteradamente algumas manifestações, algumas delas até com a participação e o apoio do presidente? Manifestações isoladas. Se essa geração vier achando que intervenção militar resolve alguma coisa, vamos formar uma geração completamente deturpada. Intervenção militar não resolve nada. E ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros. Então, isso só tem na cabeça da imprensa. A imprensa está contaminada com isso, não sei porquê. Não sei quando contaminaram vocês com isso. A gente não é só na imprensa, porque a gente vê nas manifestações nas ruas. O senhor está considerando isolado. Manifestações são absolutamente irresponsáveis. Então, mas está lá. O que eu quero dizer é que Podem não é a falar imprensa. o que quiser, podem prever um regime soviético no Brasil. Tá? Então não tem nada a ver. A manifestação é livre, espontânea, permitida. Outra coisa são vocês que são institucionais, vocês são a instituição imprensa nacional. Então vocês têm uma responsabilidade enorme. Por isso que é muito difícil caracterizar fake news. Tá? Tem um monte de fake news publicadas diariamente em vários jornais e não acontece nada. Que causam prejuízo ao país, causam prejuízo à condução do país. E tá lá e fica, e é fake news. Vai processar tudo que é jornalista que publicar fake news? Poxa, vai ser difícil. A ministra Carmen Lúcia, na abertura da segunda turma, na terça-feira, e ontem mesmo o ministro Fux, na abertura da sessão do plenário do Supremo, ambos fizeram pronunciamentos numa interpretação como mais ou menos nós fizemos aqui. No sentido de que as palavras têm, de alguma maneira, agredido as instituições e colocando em xeque o regime democrático de direito. Foram manifestações do Supremo, não foram manifestações da imprensa.
de alguma maneira, eles também interpretaram as suas palavras e as palavras que têm sido emanadas do Poder Executivo como sendo palavras de agressão ao Estado Democrático de Direito. O senhor entende que talvez fosse o momento de diminuir essa fervura, ou chegou num ponto que de fato é necessário encontrar outra solução para que se saia? Todos nós queremos que as coisas se normalizem. O país está vivendo uma crise. Nós precisamos caminhar para a solução dessa crise. Uma crise que nós não sabemos exatamente quais serão as futuras consequências, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista até educacional. Então, ninguém está querendo incendiar nada. Mas essas palavras, muitas vezes colocadas desta forma, isso que a gente, de alguma maneira não acabam colocando mais lenha na fogueira, quer dizer, mais álcool? Não, eu acho que tem que ver os dois lados, então. Vamos combinar, vamos manter o equilíbrio entre os poderes, limitar as decisões, as atribuições dos respectivos poderes, e é isso que está se pleiteando. Então, no momento que há uma manifestação, não sei nem de quem, mas de uma possibilidade de ser apreendido o celular do presidente da República, se nós ficarmos calados, eu principalmente, que sou responsável pela segurança institucional, parece que eu estou concordando. E sou absolutamente contra isso. Não pode nem ser ventilado. Não pode nem ser... Ah, mas o presidente é um cidadão comum. Sim, o presidente é um cidadão comum. Tanto é que vários aí já tomaram impeachment. Mas qual a razão de apreender o celular do presidente Bolsonaro? Deu uma razão plausível disso aí. Então é preciso que as coisas sejam dos dois lados. Seja buscado o equilíbrio, o bom senso, a harmonia, o respeito entre os poderes. Mas ontem na reunião o presidente estava descontente com as decisões do Supremo Tribunal Federal. O que foi discutido nessa reunião? Isso aí é problema da reunião. Chega de revelar reuniões secretas, reuniões reservadas, botar isso no ventilador. Isso é outra coisa que está errada, né? Totalmente errada. Sobre aquela reunião do dia 22, de alguma maneira o senhor se sentiu de fato direcionado, o objeto das palavras cobradas pelo presidente naquela reunião? Você acha que ele usou um exemplo, ele já estava exaltado pelas próprias palavras que ele vinha dizendo, ele usou um exemplo, citou um exemplo, dizendo que se acontecesse aquilo na ponta da linha, não sei o quê, e aí distorceram a coisa. Podia até dar margem a essa interpretação, mas eu sabia que eu não estava sendo atingido. Cada um tem a sua consciência e sabe o que faz. Principalmente no meu caso, estou colado com ele todo dia. Então, aquilo foi um exemplo que ele deu, mostrando que a autoridade do presidente da República inclui hierarquia sobre determinadas posições, determinadas atitudes. Então, foi isso que aconteceu. Nada além disso, não me senti atingido, não me senti nada. Quando ele fala em segurança, general, do que ele estava falando exatamente? Se não do GSI? Porque ele disse que era do GSI, da segurança institucional, da segurança da família. Não, ele falou sobre segurança da família. É claro, isso é missão minha. Por que eu não me senti atingido? Porque nunca aconteceu nada que eu pudesse estar ali com a consciência doída. Mas por que ele falaria, então, que se não puder trocar, ele trocaria o... Ele quis dar um exemplo de uma instituição que está diretamente ligada a ele e que ele sabe que se ele quiser trocar alguém do GSI, isto é uma atribuição do presidente da República. Se ele quiser trocar o responsável pela segurança dele no Rio de Janeiro, ele vai chegar para mim e falar: general, eu quero trocar o fulano que eu não estou satisfeito. No dia seguinte o fulano vai sair. Isso é atribuição do presidente da República. Se supervalorizou, está se perdendo um tempo enorme com a troca de um funcionário de segundo escalão, cuja nomeação e exoneração são atribuições exclusivas do presidente da República. Fora isso, é fake news. Aí que é o problema de caracterizar o que é fake news. Bom. É atribuição do presidente da República. Não tem que discutir. Vamos discutir agora tudo que o presidente vai trocar o subsecretário da Secretaria de Forragem do Ministério da Agricultura. Aí vamos discutir. Não, eu quero saber os motivos. O presidente tem que dar motivos de exonerar
diretor da Polícia Federal, é atribuição dele. Os motivos podem ser reservados, sigilosos, e são dele. Mas a gente discutiu porque saiu um ministro por causa disso. Não, isso é outra conversa. Ele saiu por causa disso porque faltou a esse ministro entender o que é hierarquia e entender que era atribuição do presidente da República. Colocou a coisa numa situação dramática que não existia. Então a coisa foi levada para um lado que não podia ter sido levada. E é direito também do ministro sair a hora que quiser. Direito dele, pô. Então a gente aqui está transformando a estrutura funcional, administrativa do país em coisas dramáticas. Não tem drama. Se um comandante de organização militar cometer um ato que o presidente julgue que aquilo não é viável, não é compatível, ele fala com o João Fernando, fala, olha, João Fernando, aconteceu um problema em tal unidade, aquilo ali não pode ficar desse jeito, nós temos que tomar providência. Eu quero que exonere o comandante. Vai exonerar o comandante, rapaz. Ninguém vai pedir a ele, então, me dá um papel com 3 folhas dizendo os motivos que você exonerou o comandante. Isso é hierarquia das coisas. Não é bacana agora a internet das coisas? Isso é hierarquia das coisas. Tá bom? General, desculpa insistir nessa questão, mas quando o presidente fala, da maneira dele, fala, por exemplo, que não vai deixar prejudicar um amigo ou um familiar dele, ele estava se referindo, na verdade, em que sentido? Eu não entro nessa ele usou um exemplo. Eu não tenho detalhes disso aí, não vou entrar nessa seara. Isso não é a minha área, não vou entrar nesse problema. Mas ele estava falando nesse contexto. Já disse que não vou entrar nesse problema. Deixa de ser chato. General, então sobre uma questão que envolve o senhor diretamente, que é a ausência de alguns veículos de comunicação aqui no Palácio da Alvorada. O GSI, como você vê, a gente tem pessoas que ficam aqui muito próximas de nós e comentando o que os senhores falam, apoiando os senhores. A gente acabou de ver um senhor que estava ali no fundo também sendo... a polícia foi chamada para controlar o senhor porque esse senhor estava falando mal. A gente não viu exatamente nada disso. Eu já soube da história. Ele não estava falando mal nem bem, ele estava falando demais. Estava alterado, e a ideia é exatamente prometer. Quando as coisas andam na direção do que vocês querem, vocês acham bacana. Quando andam contra o que vocês querem, vocês criticam. Eu vim aqui hoje exatamente observar isso aqui. Já conversei muito com o João Baganha, conversei muito com o Coronel Soares, que é o chefe direto da segurança do presidente, e a nossa intenção é pacificar isso aí. Vocês têm que trabalhar em paz e os manifestantes têm que estar aqui com liberdade. O que acontece? Ontem até nós estávamos dando um exemplo. Tá? Eles virem aqui e jogarem coisas em vocês, não vai acontecer. Provocarem confusões que possam gerar agressões físicas, nós não vamos deixar. Tá? Vamos proteger a imprensa de qualquer tipo de agressão física. Tá? Agressões verbais não tem como impedir. Vocês vão a um jogo de futebol, a torcida do Flamengo xinga a torcida do Fluminense, chama o juiz de filho de tudo, tá? Quem é que vai prender a torcida inteira do Flamengo? Normalmente tem um cordão de isolamento entre uma torcida e outra. Exatamente por isso que tem um cordão de isolamento aqui. Por isso é que tem esse isolamento aqui. Então é isso que nós estamos buscando. Eu vim aqui examinar isso para ver o que está acontecendo, para tentar impedir que isso aconteça. Vocês têm todo o direito de trabalhar, tem que trabalhar em paz. Agora, se o cara grita de lá um troço, vocês têm que fingir que não ouviram, porque eu não tenho como impedir. O STF é uma vergonha. Eu vou falar uma experiência que eu acredito que alguns colegas já passaram. Em algumas situações, nós já fomos ameaçados ao deixar ali. Não vai mais acontecer. E é ameaça, não é simplesmente um xingamento. Não vai mais acontecer. Vocês vão ter um tempo para se retirar daqui antes que a gente permita a saída dos manifestantes. Então vocês vão sair tranquilamente. Agora também não pode levar meia hora e querer ver a confusão. Né? Não, até porque a gente sai correndo normalmente para ir atrás do presidente pro Planalto. A gente está trabalhando, a gente não está aqui manifestando nem nada, a gente está trabalhando. E eles vão ficar aqui um tempo para que vocês possam ir para os seus carros, com as câmeras, com tudo, e possam se retirar daqui. A ideia não é... Rapaz, nós somos os maiores interessados que não aconteça nenhum incidente aqui.
que não acrescenta nada para nós, para o país, para o nosso aperfeiçoamento desse trabalho aqui. Então a nossa ideia é ajudar vocês, tá? E procurar que isso não aconteça. Ótimo. E, Obrigado. general, mesmo essa questão de xingamentos não tem o que fazer, o senhor não acha que tem que ter uma palavra pedindo calma, pedindo tranquilidade para que esse tipo de coisa também não ocorra? Tudo bem, eu concordo com você. Estou aqui hoje exatamente para tentar que isso seja controlado, que não aconteçam excessos. Mas a expressão de voz é um direito do cidadão. Se eu não estou ofendendo ninguém, eu tenho direito de falar. Agora, é lógico, isso aí entra a educação, entra a formação, né? Então tudo isso entra nesse contexto, tá? Então, você vai no Maracanã, o juiz é xingado de tudo, a torcida tem até música para xingar outra torcida. E daí? Presidentes da República já foram vaiados aí em atividades públicas, prenderam todo mundo? Não tem como. Faz parte do show isso. É bom para nós? Não. Gostaria que aqui aproveitasse a presença do presidente para dizer alguma coisa para ele. Tem que dizer para vocês. Dizer para ele. Tá? É a melhor utilização desse tempo que o presidente dedica a esses que vêm aqui para vê-lo é conversar com ele, bater papo, não sei o quê. Mas alguns são mais exaltados, falam. O que vai se fazer, pô? Aí que está a liberdade de expressão, ela vale para todo mundo. Então, isso é liberdade de expressão. Aprovada por nós? Muitas vezes, não. Até nós ficamos chocados com algumas coisas que são ditas, mas isso faz parte do mundo, pô. É assim que funciona, do mundo democrático. Se estivesse em outro país, tivesse um regime de força, não teria nem isso aqui e nem vocês estariam aí. Então, é questão de abrir mão de aqui, abrir mão dali e buscar um ponto de equilíbrio. Tá certo? Obrigado, general.